Olá pessoal, eu estou novamente aqui nas matas de Umari, do assentamento. Como já estamos na época fora da temporada de chuva, as plantas já estão ficando meio secas, ó, como vocês podem ver. Algumas ainda tem folha, mas a maioria já está seca. E eu estou aqui perto dos fornos, que é um espaço onde o pessoal faz carvão, que fica nessa direção aqui. Pessoal, é uma das formas de renda da comunidade, fazer o carvão para poder vender. Mas eu já estou aqui com foco nesse cupinzeiro aqui, ó. Como vocês podem ver, esse cupinzeiro na frente tem um furo. Esse furo aqui é o motivo que eu estou aqui fazendo esse vídeo. Por causa que esse furo, eles são construídos por um pássaro verde que recebe vários nomes. A gente conhece eles como periquito, mas existem alguns cantos por aí que chamam eles de pernega. Ó, esse cantozinho dele é o canto deles, barulho, ó. Eles são bem barulhentos, apesar de ser verde e ficarem bem camuflados nas matas. Eles são bem barulhentos, então é fácil de localizar a presença deles pelo barulho. E eles fazem seus ninhos assim, eles furam um cupinzeiro, ou como a gente prefere chamar, só cupim. Furam, aí lá dentro faz um oco e constrói o ninho lá dentro. Quando chega na temporada que eles já estão com os filhotes já empenados, eu não lembro ao certo se é junho ou se é julho, ou é agosto, por essa temporada aí, de junho a agosto, em algum momento desse intervalo aí. Era costume dos antigos sair nas matas localizando onde tinha os ninhos dele. Na verdade, localizava bem antes onde é que tinha um ninho e ficava vigiando. Aí ficava observando eles construindo o ninho. Aí era costume sair nas matas para procurar os filhotes para levar e criar em casa. É um costume dos mais antigos. Eles gostam muito de ter esses bichinhos dentro de casa, que são... Inclusive, assim como eles são parentes dos papagaios, eles conseguem até aprender a reproduzir algumas falas. Aí a gente saía nas matas, eu, minha mãe, meus irmãos, procurando esses cupinzeiros para poder tirar os filhotes para criar em casa. Isso quando a gente era criança. Atualmente a gente já não faz mais isso. Depois que a gente descobriu que esses animais estão em caso de extinção, aí a gente parou de procurar os filhotes deles para poder eles crescerem e se reproduzir nas matas mesmo. Aí como é que fazem para poder tirar o ninho de periquito? Como eles faziam? Eles pegavam, eles não iam pela frente. Mas antes de chegar perto, eu primeiro observava o buraco, ver se não tinha abelha saindo desses furos. Porque às vezes, as abelhas que a gente chama de abelha italiana, elas gostam de entumar o ninho dos periquitos para fazer a colmeia delas dentro. Então quando elas fazem isso, elas expulsam os periquitos, constrói sua colmeia lá dentro e a gente fica observando que elas entram e saem por esse furo que tem feito. E outras vezes o ninho está abandonado e pode ter maribundo dentro, ou até mesmo cobra. Que as cobras entram, comem o ninho com os ovos, aí eles fogem e deixam o ninho abandonado. Então antes da gente chegar perto, primeiro observa se tem abelha. Aí dependendo se não tiver abelha, aí que se aproxima e dá umas pancadazinhas no pau. Na planta que o cupim está preso. Se os passarinhos voarem dentro, os velhos, a gente sabe que tem uns filhotes. Então a gente vai lá para poder tirar eles. Se não voar, a gente escuta. Porque tiver um chiado diferente, pode ser o chiado da cobra. Se não fizer chiado, aí pode ser que tenha uns filhotes. Porque os filhotes não vão fazer um chiado forte, mas às vezes a cobra entra dentro e fica dentro. Se é chiado de cobra, a gente nem mexe. Aí como é que tira? Para poder tirar o ninho assim, a gente não vem pela frente. Porque lá pela frente é mais grosso. Normalmente a gente dá a volta. Esses cupinzeiros assim, ó. Por trás, normalmente tem um espaço mais fino. Quem tem experiência vai reconhecer qual é a parte mais fina do cupinzeiro. Estou de frente pro sol. Olha pra ver. Tem um espaço que ele fica mais fino por trás. Nesse caso aqui, por trás a gente vê que tem outro furo. Aí essa parte mais fina, a pessoa arrebenta. Só uma brechazinha. E olha, se tem os filhotes. Porque se os filhotes é muito novo, é só colocar a pecinha de volta que o próprio cupim emenda. Não é arrebentar para deixar esbagaçado não. Tira tipo um pedaço só. Aí emenda de volta e o cupim emenda. Depois de um tempo vem buscar. Se os filhotes já estiverem na idade certa que que o pessoal gosta de recolher para criar em casa, aí já tira os filhotes. Como vocês podem ver isso aqui, ó. Não sei se dá para ver, por causa que nem eu tô vendo por causa do sol.
Esse aqui tem um segundo furo no lado de cá, ó. Isso acontece porque às vezes ele começa a perfurar de um canto. Aí ele encontra o galho, que é esse caso aqui, ó. Eles não conseguem mais perfurar o galho, então eles vão e perfuram em outro para poder fazer o oco. Era esse conhecimento que eu queria trazer para vocês hoje. A gente chama esses bichinhos de periquito, esses cupinzeiros grandão assim, cupim. E essa é uma prática que a gente aconselha não continuar reproduzindo. Eu resisti porque faz parte da cultura nordestina. Essa caça aos filhotes de periquito para poder criar em casa. Criar os pernegazinhos em casa, solto mesmo no meio da casa, que o pessoal cria ele. Que eles ficam brincando para lá e para cá. Tem gente que cria preso em gaiola, mas a maioria, quando é na zona rural, cria solto mesmo no meio da casa eles. Pequenininho, alimenta primeiro eles com um angu de milho, leva para casa. Faz um angu de milho bem fino, vai alimentando eles. Quando são novos, eles comem bem muito. À medida que vão ficando adultos, eles vão diminuindo o consumo. Aí quando eles já conseguem comer por conta própria, aí eles comem outras coisas, milho, arroz, feijão. O que a gente comer, eles comem também. Bolacha. E normalmente na zona rural a gente cria eles solto no meio da casa mesmo. Cria solto correndo na meio da casa. Na cidade que o pessoal gosta de criar os bichinhos em gaiola. Mas essa é uma prática que a gente aconselha a não reproduzirem mais. Porque como eu disse em alguma parte do vídeo, eles é um dos animais que, apesar da gente ver com muita frequência por aqui, quando se trata de nível nacional e até nível global mesmo, é um animal que está em caso de extinção. Então quando a gente tira ele da natureza e leva para casa, a gente, de certa forma, está diminuindo o círculo natural de reprodução deles na mata. Porque a gente já pega eles filhotes. E a gente está mudando o ritmo de sobrevivência deles. Por causa que eles estão na mata, eles aprendem a caçar, aprendem a se defender. E em casa não. Então mesmo que se eles fugirem, eles não vão sobreviver muito tempo nas matas. Então de certa forma nós estamos prejudicando uma espécie. Estamos colaborando com a extinção de uma espécie. Então essa é a prática que eu resisti por fazer parte da cultura. Mas né, eu deixo o meu conselho de não reproduzirem mais essa prática. De deixar os bichinhos soltos, que eles são tão bonitinhos, a gente vê eles soltos nas matas. Eles são tão barulhentinhos. Deixar os bichinhos soltos na mata mesmo para sobreviver. Pois obrigado. E até breve com mais outros conhecimentos antigos e outras culturas nordestinas por aqui.